Olá, pessoal! Nossos cumprimentos a todos vocês que investem em mais conhecimento, a começar pelo autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Como sempre fazemos, o nosso início já é de agradecimento. E como não poderia ser diferente, nos dirigimos aos nossos compassageiros evolutivos, tanto os intrafísicos como os extrafísicos, reconhecendo a companhia, reconhecendo o amparo e os aportes assistenciais que recebemos e retribuímos com a nossa gratidão. Hoje estamos trazendo para o nosso estudo da consciência de forma integral especificamente as técnicas para o equilíbrio da ansiedade. Durante as abordagens anteriores, e esta é a terceira na sequência, procuramos seguir o artigo Ansiedade do Entendimento ao Equilíbrio, escrito e divulgado pela pesquisadora da Conscienciologia, docente da Conscienciologia, professora Valesca Ferreira, que inicia em seu artigo com a explanação sobre ansiedade natural, né, a ansiedade adaptativa, e sua diferença da patológica. E acrescenta suas condições promotoras, além dos tipos de expressões dessa manifestação, como potencializadores do problema de ansiedade. Hoje, vamos abordar as técnicas criadas pela autora, que visam auxiliar na remissão do processo. E, com isso, trazemos aqui a seguinte mensagem: pense mais. Fale menos. Isso está no léxico de ortopensatas da Conscienciologia. A coordenação deste laboratório e estudo da consciência integral, por meu intermédio, Zamit Zuma, agradece o acompanhamento de todos em mais esta imersão de autoconhecimento, usando o quê? O de costume, o paradigma consciencial, já conhecido de todos nós em todas as abordagens. Sejam bem-vindos e estejam à vontade para, se for o caso, refutarem. Portanto, gratidão. O que é que trouxemos assim para entrar no clima das técnicas, tá? Vamos começar por reatividade, aquela reação que o ansioso tem, instintiva, intempestiva, de não levar desaforo para casa, mais ou menos isso. Então, reatividade é a condição instintiva advinda do corpo emocional, né? Do veículo de manifestação da consciência, o emocional, que é o psicossoma, que implica em ação impensada, ação intempestiva, como ato reflexo de autodefesa. E que autodefesa é essa? Né? A autodefesa anacrônica a objetos, né? Às energias, né? Ou, como mais costumeiramente sabemos, né, no dia a dia, as consciências em si, né, pelas quais a consciência sente-se ameaçada, que não passa pelo crivo racional do veículo de manifestação denominado
mental soma, aquele veículo da racionalidade, veículo da razão, que nós já tratamos sobre todos os veículos de manifestação da consciência aqui em abordagens anteriores. Então, estamos trazendo do artigo os sinônimos para uma amplitude maior do caso. Fechadismo energético. A consciência ansiosa, ela se fecha, tá? Então, ela não compartilha suas energias de forma assistencial. Ela suga, ela vampiriza sempre. Então, se fecha energeticamente. Como também o fechadismo emocional. A tensão crônica está sempre tensa, né? Preparada para dar o bote, né? Para responder, né? Reagir. E é uma consciência hipersensível, é uma hipersensibilidade patológica. E como antônimos, vamos ter aqui o pacifismo, a serenidade, a aceitação, o acolhimento e o abertismo consciencial, que é o contrário da consciência ansiosa. Como mensagem, estamos trazendo: o ansiosismo corta a interação com os amparadores extrafísicos. Uma consciência tensa, ela está fechada, não, ninguém consegue chegar, acessá-la, passar informações, mesmo que se jogue energia, não vai perceber, não vai estar aberta como consciência para a recepção, a receptividade, né? Não percebe, não percebe, porque está no seu mundinho, está tensa. Portanto, corta essa interação com os aparadores. Tudo bem? Entrando para o assunto propriamente dito, que são as técnicas. E hoje nós vamos trazer duas técnicas. A técnica da não reatividade ou da antirreatividade, que é o procedimento criado com o objetivo de auxiliar a consciência na otimização do abertismo emocional, da expansão, né, de suas emoções, né, o compartilhamento delas, a alegria, o bem-estar, como também da autopacificação, pacificação de si mesma como consciência, né, aquela autopacificação íntima, a fim de quê? A fim de alcançar um estado de equilíbrio completo, um estado holossomático, ou seja, conjunto dos somas, conjunto dos seus veículos de manifestação, de uma forma equilibrada, ou seja, todos os veículos de manifestação da consciência estando em equilíbrio. E isso propicia, né, o desejável nas interações, que é a homeostasia, que é o equilíbrio, o bem-estar, né? E também favorece o predomínio dos atributos racionais, que chamamos de mentais somáticos, veículo de manifestação mais avançado, que é o mental soma, que age pela razão, age com racionalidade. Está bem? Com relação às etapas, a aplicação desta técnica da antirreatividade consiste em 8 etapas distintas. E essas etapas estão aqui listadas no slide, em ordem funcional. Vejamos. Primeira etapa, a escolha. A consciência escolhe um dia específico onde saiba de antemão que terá menos compromissos de trabalho, menos compromissos sociais. Aí vai para iniciar o processo, né? Nessa continuação, ela vai para o começo propriamente dito. Então, no início do dia,
Trabalhar com o estado vibracional, ou seja, trabalhar com as energias, a circulação fechada. Quanto mais trabalhar, mais limpeza vai haver em si. Mais desassédio, vai procurar estar de bem, em equilíbrio. E qualificar a intenção, né? Ter mais intenção, né? E algo mais sincero de aplicar essa técnica. E explicar a si mesmo, né, ou a si mesma como consciência, né, ao seu íntimo, de forma intraconsciencial, suas razões cosmoéticas para a aplicação de tal técnica. Por que vai aplicar essa técnica? Para sair de um estado patológico, emocional, papapá, esse tipo de conversa que se tem consigo mesmo. Na sequência, vem a simplicidade, que esse procedimento consiste em a consciência permanecer tranquila é, e muito atenta, além de procurar não reagir a nada durante aquele dia todo. Aí vem o reforço, reforçar isso tudo, né? Porque esta não reação a nada significa aceitar em seu universo íntimo, ou seu holossoma, conjunto dos veículos de manifestação própria, né? Quaisquer condições que sejam dirigidas a ela, tanto do ambiente externo, né, ou extraconsciencial, quanto do ambiente interno, que é o ambiente intraconsciencial, onde você está é, concentrado em si. Por que vai fazer, por que quer, por que precisa, né? Aquilo de você para com você mesmo. E a quinta etapa são as condições. Deixa eu ver aqui, exatamente, são as condições. As condições podem ser as ações, podem ser as palavras, podem ser as energias, as interações, tanto com as consciências extrafísicas, como também com as consciências intrafísicas, ou seus próprios pensamentos. Surgiu um pensamento patológico, doentio, em desequilíbrio, corta. É para pensar só o positivamente, para estar de bem, para que a técnica seja realmente bem aproveitada. E a sexta etapa é a autoimposição cosmoética, ou seja, uma imposição a si mesmo, né, ou a si mesma como consciência, de proceder toda a técnica de forma cosmoética. Então, a consciência se propõe a esta autoimposição, né, de permanecer serena, de permanecer acolhedora, tá, vigiando cada tentativa instintiva ou não de reagir aos inputs recebidos. Ou seja, não reagir a nada. Tudo bem? A sétima etapa é a observação. A consciência permanece, então, durante este dia, escolhido por si, em estado de alcamia constante, né? Mas é uma acalmia observadora, ter atenção para os sinais que vêm, né? As sinaléticas, procurar perceber, para perceber, e poderá, assim, aferir o que acontece em cada momento, no qual, em vez de reagir, acolhe toda e qualquer situação que poderá afetá-la. Tudo bem? Acolhimento. Não vai tirando de lado. Calma, está vindo. O que é que eu tenho que trabalhar nisso? Eu que tenho que resolver o processo. Se nada vier, contrário ou antagônico, eu não vou melhorar em nada. Então, eu tenho que me testar. O registro.
como oitava etapa. Tá? As percepções devem ser registradas, isso é muito importante, nesse trabalho de autopesquisa. Todo tipo de percepção. O registro ajuda também a reforçar as novas sinapses, né? As sinapses que são criadas a partir do processo da intenção, esforço e prática da, da técnica, né? Essas sinapses de não reação, né? Quando vier a tentativa, o desejo de reagir àquilo, para, pensa, analisa, reflete. Isso favorece a percepção da consciência sobre os ganhos evolutivos com essa nova atitude, né, não reativa. E isso pode aplicar, né, isso pode fazer com que ela, a consciência, aplique essa técnica de forma contínua, porque vai sempre melhorar, vai criar um hábito e vai estar cada vez mais se tornando menos reativo. Faz bem a si mesmo. Aí vem uma decisão íntima que é preciso tomar. Não se pode controlar todos os acontecimentos externos, e isso sabemos muito bem, e quem os produz. Então, por que ficar preocupado com os outros? Né? É estar atento consigo para não reagir aos outros, porque cada um está em seu ponto. Cabe aqui a decisão íntima da consciência em aprender e controlar, né? Gerenciar, dominar o próprio ambiente ou universo intraconsciencial, no sentido de ajustar o quê? De ajustar a sua sensibilidade, né? Que realmente é grande, né? Tá a flor da pele, tudo, a hipersensibilidade reativa. Então, vai ajustar isso, vai ajustando aos poucos, até chegar a um ponto que não vai ter nem intenção em reagir, vai ouvir, analisar, deixa de lado tudo, fala normalmente, é, dá a explicação necessária, sem se alterar. E com isso aprende a usá-la como antena captadora de informações, mas sem deixar a si própria entrar em circuito ou curto-circuito, como falamos, né? O estupim-curto. Não é isso? Aí vem o parapsiquismo. Essa hipersensibilidade pode e deve ser empregada em favor de si próprio e de outras consciências, neutralizando a reatividade deslocada e aplicando, assim, os recursos parapsíquicos plenos. Então, quando você muda de uma fase para outra, uma fase de descontrole para uma fase de controle, você pode usar a mesma ferramenta que tem, quer dizer, você é sensível ou mesmo hipersensível, use isso para o melhor, para absorver mais as os conteúdos que vêm, os ensinamentos, ter mais compreensão, perceber mais, para perceber muito mais, com o quê? Com o parapsiquismo. O algo mais que normalmente não se via, passa a ser visto, sentido, ouvido, né? Para percebido de uma forma geral. E que, como sugestão, a proposta dessa técnica é que seja aplicada de início uma vez por semana. Agora, com o passar do tempo, dependendo do fôlego de cada consciência, pode ter sua frequência aumentada para mais dias, até que faça parte inerente do dia a dia da consciência. Com tudo isso, vem a gratificação, né? E aqui a gente vai colocar 9 ganhos na aplicação dessa técnica. E esses ganhos estão listados em ordem alfabética. Vamos para o primeiro ganho: aceleração da conquista da despeticidade. O que é conquistar a despeticidade? Despeticidade vem do desperto, desassediado, permanente, total.
É uma consciência que se esforça durante suas diversas existências, e principalmente nessa, que é uma existência com todo um conhecimento que otimiza o seu processo evolutivo, tá? De chegar a esse estado de ser. Não se autoassediar, não mais ficar assediado. Então, desassediado, permanente e total. Didaticamente, a consciência que chega a esse estado de ser demonstra ter alcançado 50% do seu processo evolutivo. Daí em diante, tudo fica mais fácil, mais rápido, porque já não perde tempo com os assédios. Pelo contrário, tudo que vem como assédio, físico ou extrafísico, ele acolhe, esclarece e encaminha. Para isso, com todo esse conhecimento e já neste patamar, evita o autoassédio, porque é o autoassédio que atrai o heteroassédio. Corta os pensamentos negativos, patológicos, né? Cada pensamento que vem assim, e, pô, pensar mal de alguém, já corta. Por que pensar mal de alguém? Pensou mal de alguém, está jogando energia negativa para esse alguém. E está evocando esse alguém. Não é vantagem. Então, quando você chega nesse ponto, já corta pela raiz qualquer tipo de autoassédio. Eu demorei mais para explicar esse ponto, porque eu acho muito importante. Porque há consciências já nesta fase existencial que conquista, ou que conquistou em 3 anos, a desperticidade. Então, é possível conquistar em 3 anos a desperticidade. Quem está mais preparado para isso? Eu, pelo menos, ao tomar conhecimento há muito tempo atrás, né, por repetição, eu coloquei como meta alcançar a desperticidade nesta existência. Então, até o final, espero chegar lá. Ser um desassediado permanente total. Um dia eu farei isso para vocês, eu falarei sobre isso para vocês, tá bom? É uma meta, tá? Bom, o segundo ganho é a ampliação do parapsiquismo. Quem não quer ampliar seu parapsiquismo? As vantagens assistenciais são inúmeras. A gente passa a perceber mais, para perceber muito mais, e assim assistir muito mais. E com qualidade, tá? Vai depender do nível evolutivo de cada um, nível de maturidade. Terceiro ganho é o aumento das percepções energéticas, né? De tanto trabalhar as energias, você vai poder, né, ou estar em condições de diferenciar as energias patológicas das energias sadias. Então, você vai chegar num ambiente e vai ver, hoje, que ambiente agradável, boas energias estão aqui. Ou que ambiente pesado, denso, tenso, né, patológico. A mesma coisa com relação às pessoas. Né? Chega alguém, conversa com esse alguém, nota se esse alguém está com problemas ou se está de bem com a vida, né? Se é um elemento, entre aspas, do mal, se é um elemento, entre aspas, do bem. Mais ou menos isso, tá? Pelo trabalho que se consegue para as percepções energéticas. O quarto ganho é o domínio emocional. Puxa vida, você sai de um trabalho mais de psicossoma, né, que é do veículo emocional, para fazer um trabalho sempre de mental soma, colocar racionalidade em todas as ações ou reações. Espera aí, pensar, refletir, analisar, respeitar o outro, né, compreender que cada um está em seu ponto. Se o outro chega alterado, o problema é dele, não é meu, cabe a mim fazer assistência. O que é que eu posso ajudar você? Atender bem, acolher já é uma assistência. Tudo bem? E aqui a gente vê que já está saindo desse processo, porque está pensando nisso, em como sair do processo emocional exacerbado. Tá? Veio um incremento na autoconscientização holossomática, ou seja, a autoconscientização de que possui vários veículos de manifestação.
Isso é autoconscientização. Você conhece seus veículos, conhece seus corpos, sabendo que não é nenhum deles. Nós não somos este corpo físico. Este corpo físico é uma ferramenta que eu, como consciência, uso nesta dimensão. Quando eu estou projetado, eu não preciso deste corpo. Ele fica deitado. Eu saio com outro veículo, em outro veículo, né? Que chamamos de psicossoma. E, por sua vez, tem um outro, que é o mental soma, né? É mais sutil ainda. Mas, mesmo assim, nenhum veículo é a consciência. Ou a consciência não é nenhum veículo. Usa esses veículos para se manifestar, dependendo da dimensão em que venha a atuar. O sexto ganho é desenvolver a acalmia e a serenidade, né? Perante os eventos do dia a dia. É a meta diária. Amanhecer calmo, anoitecer calmo. Até diria, ao amanhecer calmo, é ótimo, sensacional, mas mais importante é permanecer calmo, o máximo possível. E anoitecer calmo, para dormir bem. E assim vai, assim, vai se acostumando com isso. Aí vai convivendo com mais diversas consciências, por mais antagônicas que elas sejam. Tá? Vem a diminuição drástica da ansiedade. Olha, com tudo isso, vai diminuindo a ansiedade. Por que ficar sempre apressado? Por que exigir tanto dos outros? Ser ativo, mas não ser desesperado. Né? Para tudo há seu tempo. E respeitar o tempo dos outros. Tá bom? O que depender de si, faça. Mas o que depender dos outros, não exija. Compreenda. O oitavo ganho é ter maior interassistencialidade, ou seja, assistir mais, estar sempre disposto, predisposto a assistir. O que você precisa? É uma palavra amiga, é um ombro amigo, é um esclarecimento, é uma palavra calma, ou vem cá, você está em desequilíbrio. Não há necessidade disso, calma, você respira fundo, trabalha as energias, tá? Interassistencialidade, você assiste e recebe assistência. E pelo exemplarismo, todos ganham com isso. O nono ganho é a redução do autoassédio pessoal. Olha, com toda essa compreensão, você diminui o autoassédio. Já corta tudo que surge nos pensamentos de patológico. É o que vem de dizer aquele, o medo. Por que o medo? Se tudo está dentro de um mecanismo que trabalha com as peças em seus devidos lugares e funcionam exatamente onde deve funcionar. Então, é preciso pensar nisso. Não dá para ter receio, não dá para ter medo, como eu falei. Estar confiante de que não está sozinho, não vive sozinho. Cada um de nós tem uma equipe extrafísica acompanhando, né? E estamos sendo vistos. Ninguém esconde nada de ninguém, por mais que ache que sim, mas não. Então, com isso não se faz besteira, se diminui as imaturidades e, portanto, vai diminuindo ou reduzindo o autoassédio. Tudo bom? Esses foram os 9 ganhos com a aplicação da técnica da não reatividade, tá? Vamos para a segunda técnica, seguindo já de imediato. A segunda técnica é a da retratação pública com os credores evolutivos extrafísicos. Pública por quê? Porque você fala para eles abertamente, para as consciências extrafísicas, né? Como se estivesse falando para uma plateia, tá? Essa plateia é formada por credores, os credores evolutivos extrafísicos, os paracredores, ou seja, aqueles elementos para os quais nós somos devedores, que fizemos besteiras, que praticamos imaturidades, que prejudicamos, que
que passamos a rasteira, que puxamos o tapete em um passado distante, médio ou recente, né? E que eles estão na extrafisicalidade e nos detectaram, nos encontraram e vêm para cobrar mesmo, de alguma forma. E a gente não sabe porque tudo dá errado. Tudo é difícil para si. Porque tem uma equipe de credores lá em cima cobrando. Cobrando o quê? Assistencialidade. Cobrando o que cada um deve a si, cobrando uma retratação. Tá bom? Mas vamos falar nisso na sequência. A técnica. Essa técnica é o procedimento criado com o objetivo de otimizar a interassistencialidade. Você interagir mais com todos os outros assistindo, né? E junto aqui ao seu grupo, né? Ao seu grupo karma, ao seu grupo de credores, né? E ou bolsão evolutivo, tá? Daquele momento existencial. Isso, tanto o grupo como o bolsão, carentes da assistência específica sua, minha, nossa, da consciência, que ao longo de vidas, ao longo das existências, viemos negando ou nos esquivando do enfrentamento ou confronto mas cosmoético e do pedido de desculpa, o pedido, né, ou a atitude de reconhecimento dos próprios erros do passado que afetaram negativamente este referido grupo, né, que cobra agora, até os dias de hoje, essa assistência ainda não dispensada, ainda não dada a eles. E, como sinônimos, né, a autora oferece como sendo, nesta técnica, o pedido de perdão, né, o pedido de desculpas, o reconhecimento dos erros pregressos. Eu reconheço, devo, pago, fiz besteira, prejudiquei vocês, não quero fazer mais isso. Foi um momento, de imaturidade, quero me recompor, vamos trabalhar juntos, vamos conviver juntos, né? E isso é uma assunção da responsabilidade pelos atos passados, é admitir que fez besteira e compreender. Por isso que pedir desculpa, pedir de perdão é muito importante nesta técnica. E o antônimo ou os antônimos poderemos citar como sendo fuga da responsabilidade. Não dá para fugir da responsabilidade que temos perante eles. Se a gente deve, a gente tem que pagar. O acovardamento, né? O acovardamento consciencial, a esquiva do passado. Não adianta fugir. A gente vai sempre se encontrar com eles. Então, que a gente resolva logo isso. E aí, né, o egocentrismo fala muito alto quando você é contrário a fazer esse pedido de perdão, pedido de desculpas ou essa reconciliação. Vamos para etapas, né? Esta técnica consiste em 9 etapas, dispostas em ordem cronológica. Não é ordem alfabética, é cronológica aqui. A gente vai explicar uma por uma. Agora, devemos lembrar que o ideal desta técnica é ser realizada em laboratório conscienciológico, tá? Porque é preciso ter banca para bancar. Tá bom? Ou se preparar, não pode ir à Foz do Iguaçu, às instituições conscienciocêntricas, aos laboratórios do Centro de Estudos da Conscienciologia, né? Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, tem laboratórios, tem dinâmicas e tudo mais. Se prepara para fazer essa técnica, os resultados são excelentes, tá? Vamos para
a primeira etapa, a escolha do dia. A consciência deve escolher um dia específico que poderá estar dedicada inteiramente à aplicação dessa técnica. Aí vem a escolha do ambiente, né? O ambiente intrafísico, onde a técnica será aplicada, deve ser um ambiente tranquilo, um ambiente privativo, e não deve ter outras pessoas presentes. Ou seja, a consciência precisa estar a sós. A terceira etapa é a intencionalidade, né? A intenção de realmente fazer essa reconciliação, de enfrentar, né? Reconhecer que realmente é um devedor perante os seus credores. É como você reunir os gerentes de bancos que você deve em um ambiente, né? E dizer para cada um deles porque não pagou até então e juntos encontrarem um meio termo para que ele dê condições de saldar as suas dívidas, tá? Apenas uma analogia, tá bom? E então precisamos qualificar essa intenção. E como vai qualificar essa intenção? Saber que vai se retratar, né? Simplicidade, humildade, positivos, isso, tá? Estar consciente disso. É ter a certeza de sua sinceridade para que possa proceder, né, ao próximo passo, que é a evocação. Então, sai, olha lá que vai ter uma preparação para isso. Então, no processo de evocação, você vai procurar evocar os amparadores pessoais, os amparadores do grupo específico com o qual irá se retratar, mesmo que não saiba qual o grupo. E amparadores conhecidos com os quais você sinta afinidade. Aí parte para a preparação. É como uma reunião que se faz aqui no intrafísico. Está fazendo com o extrafísico, os credores que estão na extrafiscalidade. Na preparação, é ficar de pé, no meio do ambiente intrafísico, tá? No meio do quarto, tá? Como se ali fosse uma arena. Tá? Deixar as energias soltas, abertas, sem reatividade, e repetir mentalmente o desejo de se retratar conscientemente com as consciências extrafísicas. Olha bem, houve a evocação e aqui você está se preparando para receber todo esse pessoal. Vai tremer? Possivelmente. Vai receber vários credores que lhe cobram. Você reúne assim, você está no seu campo, no seu ambiente, você escolheu, você se preparou, está tranquilo, e sabendo que vai estar com os amparadores, porque a intenção é boa, é de reconciliação. Tudo bom? Aí vem o grupo extrafísico, né, que é o paragrupo, tá? Com relação a esse grupo. A consciência pode perceber de forma parapsíquica, tá? Ou não, a presença desse grupo, né? Grupo de credores, tá? Se reunindo ao seu redor, ao modo de uma arena, como eu falei antes, está ali no meio, e a turma toda ali. Se você deve muito, tem muita gente cobrar. Você evocou. Então aguenta, vamos lá, tem que saber pedir desculpa, perdão, explicar por que realmente chegou a esse ponto, a ser um inadimplente, né? Mais ou menos isso. Independente dessa percepção, deve prosseguir como se todas as consciências extrafísicas com as quais precisa se retratar no momento estivessem ali presentes, tá? Aí veio o acoplamento. Reuniu, preparou-se, né? Escolheu tudo isso. Aí que você se preparou, fez a evocação, se preparou para receber, recebeu o grupo está ali. Você está no meio, tá?
uma espécie de uma arena. Aí vem o acoplamento mesmo. É estar aberto a qualquer acoplamento que possa ser promovido pelos amparadores. Então, esteja tranquilo nesse processo, porque senão está sozinho, como eu disse. Tem a turma que compõe a equipe de amparadores que vai lhe dar sustentação e facilitar o processo. Mas você que vai fazer o processo. Nenhum amparador vai pedir perdão por você ou desculpa por você, você, tá? Mas está ali, ambiente propício para tal. Aí o que que vem em seguida? Houve o acoplamento, vem a tarefa do esclarecimento. Você vai precisar esclarecer. A consciência pode, neste ponto, desculpa, explicar a condição infrutífera da retaliação, reforçando que só aumenta a interprisão entre todos. Mas não adianta vocês ficarem me perturbando, não adianta vocês ficarem me pressionando, porque se até o momento eu não fiz isso, porque eu não tinha condições. Agora eu quero resolver isso. Então vamos encontrar um meio termo para que eu possa ir retribuindo a vocês aquilo que eu não fiz no passado. Então, o pedido de desculpas ou o pedido de perdão deve ser acompanhado pela ação dos pensamentos, ação pensênica, né? De perdoar mesmo, mas perdoar igualmente a todos, sem exceção. E na sequência vem a desassimilação simpática, né? A desassimilação das energias, desassimilação energética, que chamamos desassimilação simpática. Ao perceber que o ambiente acalmou extrafisicamente, porque você fez todo um trabalho, e eles vão notar que você realmente está disposto, tá, a assistir e não mais a fugir, então a consciência deve iniciar um trabalho eh, energético para tirar todos os requisitos patológicos, negativos, que foram ali incrementados ou que se envolveu com eles naquele momento. E vai fazer isso através de quê? Do estado vibracional, que é um trabalho energético de circulação fechada das energias, absorção, exteriorização e um trabalho de limpeza que a gente aprende é, diuturnamente, praticando, evidentemente. Tá bem? Essas foram as 9 etapas para a execução ou procedimento, a prática dessa técnica. O continuismo não para por aí. A técnica não para por aí. A consciência deve, após realizar a técnica pela primeira vez, de modo consciente, acompanhar, na medida do possível, os fatos, como também os parafatos, aqueles que vêm extrafisicamente, que podem ser derivados da própria técnica, a fim de perceber se a mesma foi bem realizada, ou seja, se essa técnica foi bem realizada, e analisar se e quando deve aplicá-la novamente. Aí vem o start do processo assistencial. As consciências atendidas pela técnica também precisam de acompanhamento, no sentido de se verificar se foram bem atendidas, pois a assistência continua, sendo esta técnica apenas o start do processo assistencial. Aí vem a conscientização do atraso assistencial que houve. Muitas vezes, a sensação de ameaça difusa que uma personalidade ansiosa pode sentir no dia a dia pode advir do atraso assistencial perante determinado grupo ligado a ela, que se torna um paracredor, né, extrafísico, credor extrafísico, devido à assistência não realizada.
ou a dívida não paga, ou pedido de desculpa, pedido de perdão, uma explicação por que fez aquilo que fez, por que prejudicou aquela consciência. É a satisfação que é preciso ser dada. E faz pressão sobre a consciência devedora dessa assistência, quando a encontra, na intrafiscalidade aqui entre nós. Ou também na dimensão extrafísica, quando estamos projetados. Então, nós nos projetamos todas as noites, quer saibam, quer não saibam, a projeção que muitos voltam dizendo, tive um sonho lúcido, né? Então, isso é coisa comum, né? É fisiológico, tá bom? Ou quando passamos para outra dimensão por dessoma ou descarte do corpo físico, que comumente conhecemos como morte biológica. E o egocentrismo? Então, a ansiedade, quando continua na manifestação, acaba por aumentar o egocentrismo, né, da consciência, uma vez que esta consciência acredita estar sempre numa condição de vítima por sofrer as perturbações relativas a esta patologia. E isso é um círculo vicioso. É um círculo vicioso de vitimização. A consciência, então, entra nesse círculo vicioso, tá? Sempre sendo vítima, reclamando de todos e tirando a culpa de si. Então, quanto mais sofre, mais sente-se vítima. E quanto mais sente-se vítima, mais acredita que o sofrimento aumentou. Tudo bom, pessoal? Aqui é um resumo desta segunda técnica. Vamos para as considerações finais, que são relativas. Vamos falar de responsabilidade? Pois é, quando a consciência em questão considera-se intermissivista, ou seja, aquela consciência que no período que ficou na extrafisicalidade, pós-descarte físico, biológico ou de soma, tá? Ou a consciência considerada morta, tá? Que não morre, está lá, né? Na extrafisicalidade, e teve cursos de preparação para a sua programação existencial, que chamamos de PROEX, para ser executada na ressoma, né, seguinte, após a intervenção, em geral, já está em condições de ajudar muitas consciências, muitas mesmo. Porém, opta por permanecer em estado de auto-vitimização. Acontece. Que é o desvio, tá? Não levar em conta o que foi programado, o trabalho que foi feito para não cair mais em tentações imaturas, e prefere os pseudo-ganhos por não assumir a responsabilidade assistencial com os grupos que sofreram suas ações negativas do passado. Público-alvo. Olha, quando a consciência decide lucidamente pelo confronto cosmoético, enfrenta, mas sem atacar, enfrenta com explicações, com esclarecimentos, tá? Quando enfrenta seu público-alvo de assistidos, coloca-se em postura de assistente. E a tendência, a partir de suas ações assistenciais, é esmorecimento da pressão e da sensação difusa de ameaça no dia a dia. E é um alívio. Você nota que tudo fica mais leve, tudo anda mais fácil. Parece que acaba aquela complicação em tudo que vai fazer, porque você está limpando um passado mal resolvido. Como isso é feito? Pelo acolhimento. Esse confronto não significa ir para uma guerra, para uma disputa. É, em verdade, um movimento de acolhimento, onde a consciência assistente para de assistir, de resistir,
né? E de se debater e passa a acolher seu público-alvo sem mais dramatização. Aí é a limpeza completa. Mas é um trabalho contínuo depois disso. É sensacional. Vamos para a referência bibliográfica. Aqui, como falei antes, o artigo Ansiedade, do Entendimento ao Equilíbrio, da professora Valesca Ferreira. Aqui tem os endereços eletrônicos do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, da editora Editares, com todos os livros disponíveis, inclusive os gratuitos, e o Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, que é um livro completíssimo para todas as pesquisas, e o Léxico de Ortopensatas da Conscienciologia, que são as frases, as mensagens que trazemos aqui, do Valdo Vieira. Esperando ter interpretado bem o excelente artigo da pesquisadora e professora Valesca Ferreira, só me resta saber se fui esclarecedor quanto às suas técnicas. Só que isso apenas vocês poderão avaliar. E como? Praticando as mesmas, assim como eu já pratiquei ou vivenciei. E qual foi o resultado? Sensacional. O alívio foi grande. E está sendo, porque eu estou repetindo. Então, eu vivenciei essas práticas, eu pratiquei. Por isso que trouxe para passar para vocês. Um forte abraço, muito grato e até a próxima, o próximo tema. Boa noite.